Questão número 13 do Exame de Seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 2017 para a turma de 2018. Tema da questão: Teorema de raízes racionais de equações polinomiais. Olá a todos. Esta questão do Exame de Seleção para a SPSEC trata da obtenção de raízes inteiras de uma equação polinomial do terceiro grau e nós vamos utilizar o teorema das raízes racionais. Nesse caso específico, será utilizado o teorema das raízes inteiras, que é uma decorrência, ou um caso particular, do teorema das raízes racionais. Vamos apresentar o enunciado e, na sequência, a solução comentada do problema. Enunciado da questão número 13. As raízes inteiras da equação 2 elevado a 3x menos 7, que multiplica 2 elevado a x, mais 6, igual a 0, são 5 opções de resposta. Alternativa A, 0 e 1. Alternativa B, menos 3 e 1. Alternativa C, menos 3, 1 e 2. Alternativa D, menos 3, 0 e 1. Finalmente, alternativa E, 0, 1 e 2. O primeiro passo na direção de resolvermos o problema é a transformação de uma equação exponencial, conforme consta do enunciado, e uma equação polinomial de grau 3. Então, nós temos a equação 2 elevado a 3x menos 7 vezes 2 elevado a x mais 6 igual a 0, que é uma equação exponencial. Vamos registrar essa equação como equação número 1. A transformação de variáveis é obtido substituindo y igual a 2 elevado a x na equação 1. E aí vamos obter 2 elevado a x ao cubo, que é 2 elevado a 3x, menos 7 vezes 2 elevado a x, mais 6. Em outras palavras, 2 elevado a x é y, ficamos com y ao cubo, menos 7y, mais 6, igual a 0. Trata-se, então, de uma equação polinomial do terceiro grau. Agora, podemos obter as raízes inteiras, caso existam, desta equação polinomial do terceiro grau. Lembrando que essa transformação e as raízes que vão decorrer eventualmente dela não são necessariamente raízes da equação exponencial. Elas devem ser transformadas e testadas para ver se de fato implicam em raízes para a equação exponencial. Vamos utilizar, para tanto, o teorema das raízes racionais. O que diz o teorema? Esse teorema estabelece, na realidade, uma condição sobre as soluções racionais de qualquer equação polinomial da forma P de y igual a ANY elevado a n, mais a n menos 1 y elevado a n menos 1, mais etc., mais a' y, mais a 0. E esses coeficientes a0, a menos 1 até a1 e depois a 0 são números inteiros. Então, o teorema das raízes racionais estabelecerá condição de soluções racionais para esta família de polinômios. Ora, se e A0 é o termo independente, se ambos forem diferentes de zero, então cada solução racional y para esse polinômio, caso exista alguma, ele não afirma que a solução existe, mas ela, se existir, poderá ser escrita como uma fração irredutível, y é igual a P sobre Q. Se é uma fração irredutível, o máximo divisor comum entre P e Q é igual a 1. Em outras palavras, eles são
primos entre si. Então, essa relação satisfará o seguinte. Primeiro, P é um fator inteiro do termo constante a zero. Em outras palavras, se ele é um fator de A0, ele é divisor de A0. E ainda, Q também é um fator inteiro do coeficiente líder AN. Em outras palavras, Q é divisor de AN. Então, o teorema estabelece que as raízes racionais, caso existam, vão ser da forma P sobre Q, em que P é um divisor de A0 e Q é um divisor de AN. Vamos explorar um pouco mais esse teorema. Vamos examinar um caso particular dele, que nos interessa. Se o coeficiente líder, AN, é igual a 1, então as únicas raízes racionais de P de Y, caso existam, deverão ser inteiras. Por outro lado, vamos observar que, no caso presente, nós temos uma equação polinomial cúbica da forma y3 menos 7y mais 6 igual a zero. Ou seja, o coeficiente líder, A3, é igual a 1. E o termo independente, A0, é igual a 6. Então, estamos exatamente nesse caso particular, que vamos denominar teorema das raízes inteiras. Ora, as raízes inteiras de 2 dessa equação polinomial cúbica, se existirem, devem ser divisores de A0 igual a 6, porque A3 é igual a 1. Quem são os divisores inteiros de 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Ou seja, são 8 divisores. Então, basta que eu verifique cada um desses 8 divisores na equação 2 para identificar quais deles são, se existir algum, raízes de 2. Mas lembrando que o fato de ser raiz de 2 não implica necessariamente em que serão raízes de 1. Vamos recapitular o que vimos até agora. Já sabemos que nós temos que procurar a aplicação do teorema das raízes inteiras aplicadas a esse polinômio cúbico y3 menos 7y mais 6 igual a zero. Para esta equação polinomial, conforme estabelece o teorema, as únicas raízes racionais possíveis, ou seja, caso existam, devem ter um numerador, no caso P, que divide A0 igual a 6 e um denominador que divide A3 igual a 1. Ou seja, A3 igual a 1 é indiferente, porque ele é divisível por 1 e menos 1. Então, na realidade, as possíveis 8 candidatas à raiz racional, no caso raiz inteira, são 8, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. São, portanto, 8 possibilidades. Ora, qual é a consequência? Para descobrir quais são as raízes inteiras, caso exista alguma, deste polinômio, nós vamos ter que testar, na pior situação, as 8 candidatas e obter, caso existam, as raízes inteiras. Ora, convenhamos que deve haver um método alternativo, de fato há. Então, qual é a dificuldade? Dependendo dos valores dos coeficientes AN e A0, mesmo quando AN igual a 1, se A0 for um número razoavelmente grande, o número de candidatos pode ser muito elevado e, em consequência, a verificação se tornará muito trabalhosa. Vamos, então, iniciar a verificação interrompendo o processo ao obtermos a primeira raiz.
que por sorte será y igual a 1. Quando y igual a 1, p de 1 é igual a 1 ao cubo, menos 7 vezes 1 mais 6, que é igual a 1 menos 7 mais 6, que é igual a 0. Segue-se então que y igual a 1 é uma raiz inteira deste polinômio, não necessariamente implicará em um valor de x que seja raiz da equação exponencial 1. Agora que nós conhecemos uma das raízes inteiras deste polinômio, vamos fazer o seguinte método alternativo. Podemos escrever p de y é igual a y menos y0, que multiplica q de y mais r, onde q de y será um polinômio de grau n menos 1, sendo que y0 será um zero do polinômio p de y, isto é, p de y0 é igual a zero. Já vimos que para y0 igual a 1, isso será satisfeito. E neste caso, como se trata de um zero, o resto dessa expressão também é igual a zero. Portanto, q de y será igual a p de y menos y0. Isto porque y0 é uma raiz de p de y. Ao verificarmos que y0 igual a 1 é uma raiz da equação polinomial p de y, nós podemos calcular q de y fazendo a divisão de p de y por y menos 1, utilizando, por exemplo, como aqui faremos, o método da chave, mas poderíamos ter utilizado também o dispositivo de Ruffin-Briot. Obteremos desta forma uma fatoração parcial do polinômio p de y. Em outras palavras, p de y é igual a y menos 1 vezes q de y. Qual é a vantagem disto? A vantagem de nós fazermos essa fatoração parcial é, primeiro, o polinômio q de y, se admitir raízes inteiras, estas vão ser também raízes de p de y distintas daquela que já foi encontrada. E mais ainda, o grau do polinômio q de y será menor do que o grau obtido para p de y. Menor uma unidade. Então, nesse caso, como n igual a 3, q de y será um polinômio do segundo grau, ou uma equação do segundo grau, e, portanto, mais fácil e rápida de se resolver. Vamos, então, obter a forma fatorada da equação polinomial, utilizando a divisão pelo método da chave. Primeiro, vamos completar o polinômio de terceiro grau com o elemento de segundo grau, ficando com y3 mais 0y2 menos 7y mais 6 e vamos dividir por y menos 1. Começamos com y2. Y vezes y2, colocamos aqui menos y3, y2 menos 1 dá menos y2, colocando aqui mais y2. Fazemos agora a soma. y3 menos y3 anula, 0y2 mais y2 dá y2. Juntamos agora a parte que sobrou do polinômio, y2 menos 7y mais 6. Quociente y. Y vezes y dá y2, subtraímos y2 daqui, em seguida menos y, acrescentamos mais y e fazemos a soma. y2 com menos y2 dá 0, menos 7y mais y dá menos 6y, e mais 6 desce intacto. Então, nós temos menos 6y mais 6, acrescentamos menos 6 no quociente, menos 6 vezes y dá menos 6, trocamos o sinal, dá mais 6y, e menos 1 vezes menos 6 dá 6, trocando o sinal dá menos 6. Então, temos 6y menos 6 é igual a 0. Então, como já esperávamos, nós temos o quociente q de y e o resto igual a 0. Portanto, temos uma forma fatorada parcial de p de y, que é igual a y menos 1 vezes q de y, onde q de y é igual a y2 mais y menos 6.
Nós temos então P de y igual a y3 menos 7y mais 6, que é igual, fatorado parcialmente, y menos 1, que multiplica Q de y, nesse caso, y2 mais y menos 6. Agora, nós deduzimos, então, que há mais duas raízes inteiras aqui, porque trata-se de uma equação de segundo grau. Basta observarmos a existência de dois números que multiplicados deem menos 6 e somados deem menos 1. Esses números são menos 3 e 2. Logo, Q de y pode ser escrito como y mais 3, que multiplica y menos 2. Isto implica em que fizemos a fatoração completa da equação polinomial P de y, que é igual a y menos 1, que multiplica y mais 3, que multiplica y menos 2. Qual a consequência disso? As raízes desse polinômio são 1, 2 e menos 3. Vamos observar que estas raízes, elas são do polinômio 3, são raízes inteiras do polinômio P de y. Não necessariamente implicarão em raízes para a equação exponencial. Nós devemos verificar cada uma delas. Observem mais ainda que a opção C de resposta é exatamente menos 3, 1 e 2, que é falsa, pode ser descartada. Esses valores, então, y igual a 1, y igual a 2 e y igual a menos 3, devem ser verificados para determinar se efetivamente implicam em raízes da equação exponencial 1. Vamos fazer isso no próximo slide. Então, eu tenho que verificar na equação 2 elevado a x igual a y os valores das raízes de P de y, que são 1, 2 e menos 3. Vamos iniciar com y igual a 1. Nós temos uma função exponencial de base 2, então 1 é o mesmo que 2 elevado a 0. Agora nós temos duas funções de base 2, os expoentes têm que ser iguais. Isso implica então que x igual a 0 é a raiz da equação exponencial, porque existe um valor de x que satisfaz 2 elevado a x igual a y. Agora, vamos experimentar y igual a 2. Y igual a 2 implicará em que 2 elevado a x é igual a 2, mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Isso implicará que x igual a 1 será também raiz da equação exponencial 1. Resta testar y igual a menos 3. Observem que 2 elevado a x igual a menos 3 é impossível, porque 2 elevado a x é maior do que 0 para qualquer x real. Isso implica que menos 3 não pode ser raiz da equação exponencial. Então, eu devo descartar menos 3. Portanto, só existirão duas raízes para a equação exponencial original, 0 e 1. Conclusão. As raízes inteiras da equação exponencial 2 elevado a 3x menos 7 vezes 2 elevado a x mais 6 igual a 0 serão 0 e 1. Isto encerra o problema, implicando em que a resposta da questão é a opção A. Caso tenham ficado com alguma dúvida, utilizem preferencialmente a nossa plataforma EAD Moodle no seu fórum de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula de exercício. Um grande abraço a todos.